Olá, seja bem-vindo ao programa Ressoar. Somos todos movidos a sonhos, sejam eles pessoais ou profissionais. Acreditar em nossos sonhos é o primeiro passo para que a nossa vida flua. Não se deixe influenciar pelos problemas que encontrar no caminho. Quando você sabe o que não quer, é muito mais fácil saber o que você quer. Portanto, arrisque-se. Enquanto você não se arriscar, as coisas nunca vão sair do lugar. Sonhar grande dá o mesmo trabalho de sonhar pequeno. Por isso, sonhe grande e não tenha medo de ir à luta e conquistar suas metas mais ousadas. Imagine uma nova história para a sua vida e acredite nela. O programa Ressoar de hoje vai falar sobre a busca dos sonhos e te apresentar profissionais que ajudam outras pessoas a reescreverem suas histórias. Olha só o que você vai ver hoje. Uma reportagem especial sobre coaching. Coaching é um profissional que traz um aconselhamento para você, traz um direcionamento. Pode ser uma carreira, pode ser um coaching espiritual, pode ser um coaching educacional, enfim. Traz sempre um direcionamento para a sua vida, para a sua carreira. E uma entrevista exclusiva no estúdio com José Roberto Marques, presidente do Instituto Brasileiro de Coaching. Eu posso dizer que coaching é a arte de fazer as coisas mais rápido, acompanhado por uma outra pessoa, para te guiar, para te apoiar. Tudo isso e muito mais aqui no nosso programa Ressoar. Olha, você já parou para refletir sobre o caminho que está seguindo em sua vida? Se você olhar para trás, consegue enxergar a sua trajetória? Se sim, acha que está no caminho certo? Será que esse caminho vai te levar aonde realmente você deseja chegar? E você sabe mesmo onde deseja chegar? Muitas perguntas, não é mesmo? Nós começamos o programa Ressoar de hoje fazendo uma reflexão sobre o que nos move, sobre o que nos faz levantar da cama todos os dias e seguir. A motivação, a busca pelos sonhos e a vontade de vencer. O mundo contemporâneo está cada vez mais desafiador. Economia globalizada, intensificação de pressões por resultados e massificação do mundo do trabalho. Porém, apesar dessa busca desenfreada por metas e sobrevivência financeira, as pessoas estão cada dia mais empoderadas e correndo atrás dos seus sonhos. O trabalho que visa apenas o retorno financeiro está ficando para trás. O ser humano percebeu que precisa ir além. Mais importante que o dinheiro é a satisfação de fazer aquilo o que realmente gosta. Existem caminhos que levam à realização dos sonhos. Muitas vezes, eles estão pouco visíveis e temos dificuldades em encontrá-los. O que fazer? Como modificar a história de nossas vidas? Onde dar o primeiro passo? E os riscos? Como enfrentá-los? São perguntas que parecem simplesmente não terem resposta. Mas acredite, essas respostas estão dentro de nós. E o que precisamos fazer é apenas acionar o mecanismo certo para começar a transformação que tanto buscamos. O coaching é a nova disciplina que ajuda as pessoas a identificar as trilhas que levam à realização pessoal ou profissional que tanto buscam. Se você está confuso, não tem clareza dos passos a seguir, cheio de incertezas, ansioso ou sem confiança para tomar decisões, o coaching é certo para você. Você já imaginou ter controle de sua vida e se tornar protagonista de sua história? Se tornando uma pessoa feliz e realizada por viver a vida que tanto desejou? Isso não está tão distante assim como imaginamos. Às vezes, só o que precisamos fazer é encontrar um caminho e dar o primeiro passo. Por mais que a batalha seja árdua, não fuja dos desafios. Supere o medo e as incertezas. Acredite em você. Arrisque e nunca duvide da sua capacidade e competência. É isso mesmo. Não duvidar da nossa capacidade e acreditar em nós mesmos é essencial para conquistarmos as transformações que tanto buscamos em nossas vidas. Porém, às vezes temos muitas dificuldades em começar essa mudança, em dar esse primeiro passo. Não sabemos ao certo nem por onde começar. Por isso eu te pergunto, você já ouviu falar em coaching?
Coaching é um profissional que traz um aconselhamento para você, traz um direcionamento. Pode ser uma carreira, pode ser um coaching espiritual, pode ser um coaching educacional, enfim. Traz sempre um direcionamento para a sua vida e para a sua carreira. Eu fiz um curso há 1 ano e meio atrás que abriu muito minha mente ao meu negócio, né? Passei a ter mais ideias nas inovações de negócios, de abrir a mente e pensar no futuro, né? Tava vivendo um mundo meio fechado e deu uma brilhantada na minha ideia. E deu uma reformada na minha barbearia, trabalho com estética, né? Capilar, e fez agregar muito, né? Aos meus clientes, aos profissionais que trabalham comigo. Abre muito bem a ideia. Se eu tivesse grana, eu faria. Acho que é bem válido, né? Às vezes a pessoa tá meio perdida e ele dá uma orientação, um segmento bacana ali para a pessoa ter um rumo e seguir certinho no caminho certo. Minha carreira começa aos 15 anos de idade como office boy na Zona Sul de São Paulo. Se eu olhasse para hoje, se naquela época eu olhasse para hoje e me imaginasse coach, palestrando, falando para multidões, eu não acreditaria se alguém me contasse. Então, quando eu olho para minha carreira, eu vejo que foi muito mais trabalho do que talento. Eu nunca tive talento para isso. Mas aos 16 anos de idade, quando eu perdi meu emprego como office boy, eu me torno professor de informática. E a partir dali eu vejo que a educação é a praia que eu sempre quis seguir. E eu lembro que desde a minha primeira aula foi uma paixão o público. Então, de professor a coordenador pedagógico, de coordenador pedagógico a executivo de franquia, de executivo de franquia a consultor, de consultor a palestrante, depois coach, escritor, e as coisas naturalmente foram acontecendo. Na verdade, eu agradeço a duas pessoas, né? É o meu pai e minha mãe. A minha mãe empregada doméstica a vida toda, meu pai metalúrgico, e eu nunca vi a minha mãe reclamar de trabalho e o meu pai. Sempre foram pessoas que trabalharam duro a vida inteira, e então eu sempre vi comigo que trabalho era algo bom. E eu lembro que uma vez teve uma chefe minha que ela me falou o seguinte, eu era office boy ainda, eu tinha 15 anos, então ela me ensinou o seguinte, se você quer alguma coisa no futuro, faça algo no presente, porque é o presente que vai fazer com que a gente ganhe muita coisa. Eu acho que isso foi criando em mim sempre uma vontade de querer alguma coisa a mais. E todo mundo atribui o sucesso, porque tem, claro, que estudar, tem que fazer várias coisas. Mas eu queria dizer para vocês que o sucesso depende da nossa autoestima. Você pode ser formado, pós-graduado, você pode ter tudo. Se você não tiver sua autoestima trabalhada, você não vai ter sucesso. Na realidade, a autoestima é tudo, como nós discutimos nessa manhã aqui hoje, né? O sucesso ele depende da nossa autoestima, que não é só a sua graduação, a sua formação. Você pode ter tudo isso, se você tiver uma autoestima baixa, não trabalhada, isso vai impactar de uma forma muito negativa na sua vida. Então, nesse momento, nessa formação, né, o jovem e até mesmo o adulto, às vezes ele não tem esse conhecimento. Então, tem técnicas, coisas simples que a gente pode fazer para mudar nossa comunicação interna, né, para poder mudar a nossa autoestima, a forma como nós nos enxergamos primeiro, para que a gente possa, então, ir para cima, né, para frente, para poder resolver os problemas, para poder conquistar nossas coisas e mudar a nossa história. Eu achei uma palestra muito interessante e com certeza vai ajudar na vida de muitos alunos que têm autoestima baixa e que não conseguem lidar com isso. Eu achei que foi muito boa pra gente porque ensina a gente a se ver também, não ficar se cobrando muito, pra gente aprender a se amar antes de amar o próximo, pra gente aprender a se respeitar antes de querer fazer as coisas pelos outros, fazer pela gente. Então é tão poderoso que ela trouxe a questão da autoestima, que quando você está bem consigo mesmo, você consegue passar isso para as pessoas, né? E as pessoas começam a ser atraídas para você, começam a querer andar com você.
recebi esse convite, para mim foi uma honra muito grande, né? Porque poder ensinar, ajudar pessoas a saírem de um lugar onde eu mesmo já estive, né? Eu mesmo sou, como eu gosto de falar, vim de Carapicuíba, vivi 15 anos lá numa cidade bem pobre e só saí de lá por conta de uma mudança de comunicação, uma mudança de mindset que eu tive na minha cabeça, da minha inteligência emocional que eu pude desenvolver. E para mim hoje é uma honra poder vir aqui ajudar essas pessoas verem que elas estão aqui querendo sair desse lugar como eu lá atrás estava e não sabe como. E eu vim trazer o como. Então, para mim, o que separa quem conquista e quem não conquista, na minha opinião, é uma palavra muito simples, chamada disciplina. E essas pessoas têm e sempre tiveram. Eu tô para conhecer um cara tão disciplinado como o Júnior Cigano, um cara tão disciplinado quanto, por exemplo, a Vina, enquanto era atleta e hoje na vida dela como empreendedora. São pessoas que decidem fazer alguma coisa e fazem. Então, sorte e azar são duas palavras muito simples que as pessoas encontraram para traduzir. Quando eu aproveito as oportunidades, eu tenho sorte. Quando eu não aproveito, eu tenho azar. E essas pessoas me ensinaram isso de uma forma muito clara. A minha palestra é muito motivacional, né? Vendo sempre o lado bom da vida. Obviamente que eu conto as minhas experiências de vida, conto as histórias dos líderes que me apoiaram na minha carreira. Eu tive 3 grandes profissionais que me apoiaram, mas teve um que me desencorajou, que eu pensei em desistir quando eu fui cortada da seleção brasileira uma vez. E com o corte da seleção foi que eu me encorajei a enfrentar os desafios da vida. Eu falei, não, eu não vou desistir. E aí continuei treinando, jogando os campeonatos brasileiros, quando o Bernardinho, em 1996, assumiu a seleção e falou assim, individualmente ele deu a tarefa para cada uma, e para mim ele falou, olha Vina, você é uma jogadora esforçada, jogadora raçuda, fisicamente você é uma jogadora privilegiada, mas você tem uma deficiência técnica que é a recepção. Aí eu falei, ai meu Deus, não me fala esse nome, né? Ele falou, não, por que esse medo? Não existe medo, existe a palavra trabalho. Nós vamos trabalhar. Durante o torneio, a Ana Moser, que era a capitã da equipe, ela rompeu o ligamento do joelho, lesionou. E eu era reserva. E a reserva tem uma função muito difícil na equipe, porque você só entra no lugar do titular e você não pode errar. Você tem que entrar para dar conta de que ele está errando, né? Aí quando acabou o torneio, a gente ganhou aquele torneio, eles homenagearam as melhores jogadoras do mundo. Melhor atacante, uma cubana, melhor bloqueio, uma russa. Melhor saque cubano, e Cuba e Rússia foram liderando as premiações do torneio. Melhor recepção, Dias. Aí eu falei, nossa, outra cubana ganhou a melhor recepção, porque tinha uma Dias também. Aí o Bernardinho falou, não, é você. Você ganhou a melhor recepção do mundo. Então assim, nesse dia, eu abracei aquele cara, eu falei, cara, muito obrigada por você fazer eu acreditar que um dia eu pudesse aprender a recepcionar. E não imaginar que eu ganhei a melhor recepção do mundo, né? Então, assim, você vê como que a gente vence os nossos medos, né? Os nossos obstáculos. E ele foi um técnico que me encorajou. Bom, a minha mensagem é que as pessoas conquistem a sua medalha de ouro, que subam no lugar mais alto do pódio, da vida pessoal, da vida profissional, que se realizem. E principalmente que dê amor para as pessoas, tenham Deus no coração, que com certeza o sucesso um dia chega. Ele é grande na altura e também nas histórias. Sinônimo de dedicação, inspiração e superação. Quase 50 mil pontos em cestas. Oscar Schmidt, hoje conversando com o Ressoar sobre superação e toda a sua história. Obrigada por receber a gente na sua casa. É um prazer. Vamos lá. Para começar, a gente tem que falar do início. Sua carreira, como que ela começou? Bom, eu fazia educação física no Salesiano. E o professor de educação física era o mesmo
técnico do Unidade de Vizinhança. Um dia ele falou para mim, Oscar, vai lá na unidade, de repente você gosta de basquete. Aí eu fui. O treinador da minha categoria era um cara que fazia uns exercícios estranhos. Por exemplo, ele botava uma fila de pedrinhas, tinha que ir driblando a bola e pegando a pedrinha. Depois ele botava umas cadeiras com as cordinhas que eu tinha que passar por cima e por baixo da cadeira. Um dia eu estava arremessando a bola, ele falou, Oscar, você está vendo a cesta? Eu falei, não. Levanta a bola. Agora eu estou vendo. Arremessa assim. Assim eu não vou acertar nenhuma. Aí ele falou para mim, mas começa certo que um dia você vai ser um grande cestinha. Oscar Schmidt também é sinônimo de superação. Momentos muito difíceis na sua vida e também muito felizes, né? Vamos relembrar eles? Os felizes foram esses que eu te disse e o mais triste talvez tenha sido descobrir um tumor na cabeça, né? Isso é uma coisa... Quem é que faz tomografia? Ninguém vai fazer tomografia. E eu estava fazendo um spa nos Estados Unidos quando desmaiei. Ligaram para o 911, foi um escândalo. Veio polícia, bombeiro e ambulância me socorrer. Me levaram para o hospital e a primeira pergunta do médico foi: Sr. Schmidt, você sabe onde você está? Falei, sim, senhor. Estamos no Rio de Janeiro. Porque naquele momento que eu desmaiei, eu me via num evento no Rio, com as pessoas passando por cima de mim. E na pergunta onde você está, eu falei que estava no Rio de Janeiro. E descobriram um tumor de 8 centímetros, negócio gigantesco. E falei, aqui eu não vou operar não, pode me liberar que eu vou operar no Brasil. Cheguei no Brasil, operei com o Dr. Marcos, com uma tecnologia incrível. Foram 8 horas de operação. Foi revelado o grau 2, que significa que não é benigno, mas não é maligno ainda. Beleza, me liberou, eu voltei a fazer minha vida. 2003 foi o ano que eu entrei no Hall da Fama. Mas, quando eu estava também nos Estados Unidos, o Dr. Marcos me liga. E aí ele fez a ressonância magnética e tinha um negocinho assim, ó, minúsculo, só que grau 3. Essa é a característica do meu tumor. Parei de jogar, no começo as pessoas me chamavam para ir nas empresas conversar com os funcionários, assim, pergunta e resposta, uma coisa. E eu falei, pô, acho que eu vou arriscar nisso aí. Quando eu parei de jogar, eu me fechei aqui, cortei um monte de gastos e me dediquei a fazer a palestra. Só que chega um tempo que você não consegue mais melhorar. E você precisa pedir ajuda para alguém que entenda do assunto para melhorar. Foi quando eu contratei o João Cordeiro, que depois acabou virando meu amigo. E nesse momento agora também estou falando com ele de novo, para dar uma reciclada maior no meu material de palestra. E acabei dando certo. A decisão partiu do seguinte, que eu muitas vezes, muitos lugares que eu visitava no país todo, muitas das vezes eu tinha que fazer quase que uma palestra, uma mini palestra para as pessoas, entendeu? Porque elas tinham muitas perguntas e eu também queria aproximar elas da minha história, do que foi chegar ali para mim. E eu fazia isso de uma forma muito amadora. E o meu coach, que hoje é o Alexandre Prades, pôde me ajudar de uma forma enorme nisso, não só nesse sentido de poder formular melhor a minha palestra, mas também como atleta. Ele me fez entender melhor o Júnior Cigano atleta, o Júnior pessoa normal. Então eu pude aproximar, colocar tudo funcionando de uma forma conjunta. E isso eu acho que foi bastante positivo para mim. O meu objetivo na vida é ter o máximo de sucesso possível, entendeu? Eu sou um cara extremamente feliz e realizado, assim, perto do que eu venho de uma cidade chamada Caçador, no interior de Santa Catarina. E é uma cidade pequena e, assim, do que era a minha vida para lá, o que se tornou hoje, por isso que eu me considero um grande vencedor, entendeu? Porque as coisas mudaram de uma forma incrível na minha vida. O Alexandre é um cara que ele aproxima a gente de uma forma, ele consegue instigar, ele consegue provocar a gente de uma forma que a gente procura
respostas aonde você nunca imaginava que encontraria, entendeu? Então, poder ter ele do meu lado aí, nessa trajetória, me ajudando dessa forma, tem sido realmente muito importante. E eu sei que talvez ele me ensine a ser um coach um dia, talvez. Desde moleque, sempre fui do lado de jogos, de competição, lado racional da vida. Foi assim que eu fui ensinado, foi assim que eu me desenvolvi, seja jogando futebol, seja jogando tênis, squash, ping-pong, Counter-Strike, Warcraft, jogos de computador. 17 anos eu conheci o poker, me apaixonei na hora que eu vi que tinha esse lado estratégico, mas tinha a possibilidade de ganhar dinheiro. Independência financeira, 17 anos, racional e tudo mais. 19 anos virei profissional, aí eu jogava online nessa época, com 19 anos, morava numa kitnet em São Paulo, fazendo esse cursinho, e aí eu descobri um clube de pôquer ao vivo do lado da minha casa. E eu, por mais que eu fosse amador comparado com o que eu acabei virando, os caras estavam se divertindo, eu já tinha habilidades durante 2 anos para competir. Falei, ok, vou jogar, primeiro dia ganhei R$1.000. Falei, pera, não é possível. Aí, só que eu já sabia que era possível, porque eu sou do game, eu já estava jogando jogos de estratégias. E fui fazendo até chegar aos jogos mais caros de poker do Brasil, que era em Alphaville, enfrentando empresários gigantescos do Brasil. Naquele momento eu descobri que esses caras começaram a perceber que já não era um jogo de azar tanto, eles começaram a ver que, existem profissionais vivendo disso. Aí eu contratei um life coach para me ensinar meditação. Só que daí quem fala de meditação fala de autoconhecimento, que fala de sabedorias ancestrais, que fala de não sei o... E aí eu comecei a masterizar a minha vida para ser um melhor profissional de jogo. Eu queria vencer aqueles jogos. Então eu sempre falo que eu fui obrigado a conhecer o desenvolvimento pessoal. Descobri empreendedorismo digital, comecei a colocar todo o meu conhecimento que eu tinha aprendido ao longo dessa jornada em um curso, e aí eu comecei a compartilhar nas mídias. E aí o bicho começou a decolar, são milhões de pessoas acompanhando nas mídias. Então foi uma construção, um hard work muito pesado, uma busca por coaches, por mentores, por pessoas me guiando nessa jornada, muita introspecção, muita busca e entendimento que sou muito pequeno, então automaticamente você buscar o topo ao mesmo tempo que você não busca ele. Eu estou muito conectado com o futuro, estou muito conectado com transformação positiva, estou conectado com... A gente está falando muito em solucionar os maiores problemas da humanidade que estão desacelerando a evolução humana. Então o maior problema que a gente ataca hoje, qual é? Na minha visão, é o maior problema da humanidade. Pessoas sem causa. A gente vai, através disso que eu tô falando, pessoa que não estiver conectada com algo maior, tem que remexer da cadeira. Dona Ionice Silva, tudo jóia? Tô sabendo que você gosta do nosso trabalho. Obrigado pelo carinho, foi um prazer, tá? Espero que as minhas palavras aí no vídeo demonstrem um pouco mais do que a gente vem fazendo. Sei que nas mídias sociais não é tão fácil, tão claro, mas vai ficar claro cada vez mais. Então, um beijo no coração, conta com a gente aqui e bora que é só o começo. As pessoas mais brilhantes que eu conheço e que eu conheci ao longo dessa minha trajetória, elas tinham uma coisa em comum. E essa coisa é chamada propósito. Elas sabem exatamente o porquê que elas estão fazendo aquilo que elas estão fazendo. Então, se eu te perguntar agora, por que vale a pena para você acordar cedo todos os dias, trabalhar, estudar, passar por todos os perrengues que você passa, se a única resposta que te veio foi porque eu preciso pagar as minhas contas, devo dizer que você não tem um propósito, você tem uma necessidade de sobreviver. E uma pessoa com uma necessidade de sobreviver, ela vai se desenvolver só até esse nível. Agora, quando você encontra o teu propósito, eu não sei qual é, de repente é oferecer um futuro melhor para a tua família, é ser um grande profissional, é conhecer o mundo. Quando o teu propósito estiver muito claro, o teu sistema vai te permitir se desenvolver a esse nível também. Então defina por que vale a pena fazer o que você está fazendo hoje. Encontre um propósito muito claro. Quando o propósito está claro, vai valer a pena passar por cima dos desafios, vai valer a pena se desenvolver, vai valer a pena encarar o que tiver que encarar, e não porque as pessoas vão te valorizar, mas porque você vai ter encontrado o seu próprio sucesso. E no final das contas, é isso que vale. Esse assunto é muito interessante, não é mesmo? Por isso eu te convido a continuar aí assistindo ao programa Ressoar, porque no próximo bloco, olha só o que você vai ver.
Uma entrevista exclusiva no estúdio com o José Roberto Marques, presidente do Instituto Brasileiro de Coaching. É já já, você não pode perder. Olá, meus amigos do Ressoar, nós estamos aqui com o José Roberto Marques, que é o presidente do Instituto Brasileiro de Coaching, com grande experiência em treinamentos comportamentais. José Roberto é um dos pioneiros em coaching no Brasil e vai conversar com a gente sobre esse assunto. José Roberto, obrigado pela sua presença e para começar eu queria que você explicasse para a gente o que é coaching, que é um assunto tão falado nos dias atuais, e quais os objetivos do coaching e onde se encaixa nos dias de hoje. Coaching é um método, é um processo onde uma pessoa se conecta com a outra pessoa, na experiência da outra pessoa, para poder, através de ferramentas, construir uma história da história do conhecimento de duas pessoas. E o processo de coaching, o movimento de coaching tem a ver com como eu estou agora, que a gente chama isso de ponto A, e onde eu quero chegar, ponto B. E quando eu quero fazer alguma coisa mais rápida e eu tenho minhas metas e os meus objetivos, eu contrato um coach para que esse coach, com a sua história, com a sua experiência, pode se conectar comigo, gerando reflexões profundas, porque a arma do coaching, ou o fundamento do coaching, é a arte de perguntar. É um pouco diferente de aconselhamento, de mentoria, porque é gerar reflexão no outro através das perguntas. E assim, dessa união de duas pessoas, desse co-criar de duas histórias diferentes, a gente cria vínculos, a gente cria conhecimentos, aumenta as perspectivas que a gente não tinha, para você conseguir fazer as coisas mais rápido. Eu posso dizer que coaching é a arte de fazer as coisas mais rápido, acompanhado por uma outra pessoa, para te guiar, para te apoiar e para te fazer perguntas que você normalmente não faz. Quantas vezes na vida nós temos as respostas, mas não temos as perguntas? Então a essência do coaching é capacitar a outra pessoa e levantar as dificuldades dela, os nossos gaps. Então, que áreas que eu preciso melhorar? Eu ter consciência disso e eu ter tempo específico para começar, para terminar. Eu já vi muitas pessoas falando, amigos falando assim, eu preciso me reencontrar profissionalmente, vou contratar um coaching. O coaching, ele é só para a vida profissional ou ele é para a vida pessoal também? Tudo começa dentro do ser humano. Eu até falo que empresas são resultado de pessoas. Não existe business coaching, coaching de carreira, sem self-coach, sem coach de vida. Então, a essência do coaching são as pessoas. E depois disso, do trabalho interno, autoconhecimento, autoempoderamento. Eu só vou ser um excelente profissional se eu conhecer profundamente quem eu sou. Ou seja, coaching é bom para a família, para a vida, para relacionamento, para negócios, para empresa, para carreira, porque a essência disso é descobrir o melhor de você e que você coloque em prática. Coaching é praticar, exercitar e rápido. Eu vejo pessoas que confiam plenamente no seu coaching. Por que isso acontece? E vou além. Pode existir a possibilidade da pessoa não se adaptar com aquele e buscar um outro profissional dessa área? Toda relação é de confiança. Se eu for trabalhar assuntos profundos que normalmente eu não consigo trabalhar sozinho, e aí a gente precisa da ajuda de um coach, um self-coach, um life coaching, eu preciso desse vínculo. Mas não são todas as pessoas que olham para outra e energeticamente ou emocionalmente ou através das suas crenças e valores não tem uma química da alma. Eu gosto de dizer que coaching é um movimento, ele é intelectual, ele é científico, ele é energético, mas ele também tem uma área transcendental. Se eu não me identifico com alguém, como que eu vou aprofundar com essa pessoa? Então, claro, sim, existem coaches que não se conectam com seus coaches, porque o cliente a gente chama de coach. Pode acontecer que não tenha esse encontro, essa química, essa energia, e aí você precisa procurar outro coach. Você acha que todo mundo precisa de um coach? Ah, eu amo essa frase, todo mundo precisa de um coach. Eu ouvi o Eric Schmidt, CEO do Google, falar para o Bill Gates, todo mundo conhece o Bill Gates,
E o Eric olhou para o Bill e disse assim, ô Bill, você precisa de um coach. E o Bill Gates olhou para o Eric, ô Eric, olha os meus resultados e as minhas performances, como assim eu preciso de um coach? É por isso mesmo, pessoas extraordinárias, para serem mais extraordinárias, precisam autorizar alguém, perguntar para você coisa que você não pergunta mais. E as pessoas próximas de você também não vai perguntar, porque o seu número é tão bom, que as pessoas têm receio de procurar. Então, se o Bill Gates fala para a gente hoje, depois de convencido pelo Eric Schmidt, e essa é uma frase muito famosa no mundo inteiro, dessa conversa do Google com a Microsoft, Eric Schmidt e Bill, eu posso afirmar verdadeiramente, categoricamente, que todo mundo precisa de um coach. Da pessoa mais simples, a mais complexa, alta performance extrema, bilionário ou uma pessoa de casa. Porque hoje, coach é um movimento técnico, é um movimento científico, mas também tem uma sacada e uma pegada de ser pessoa melhor, uma vida melhor. Olha, você que está assistindo a gente aqui na Record News, o programa Ressoar, estou recebendo José Roberto Marques, presidente do Instituto Brasileiro de Coaching. Agora, José Roberto, quero ir para o outro lado. Como se tornar um coach? Maravilhosa pergunta. Um coach é um profissional que precisa de um método. Por que o ser humano precisa de um método? Para aprender as coisas mais fácil. Existem coaches que a vida os transformou como profissionais, sim, mas levou 50, 60, 70 anos. Então você precisa de um método. E esse método, você precisa de uma formação de coaching. Então existem maravilhosas formações de coaching, com focos diferentes, e com essa formação você consegue entender o método, o processo e as ciências. Porque o coaching, ele tem parte da psicologia, ele tem parte da gestão, muita neurociência, você tem que saber como a mente funciona. Tem gestão, tem RH e assim, família, que é a base da vida. Para se tornar um coaching, você precisa de fundamentos de como a mente funciona, como o ser humano funciona, quais os princípios e os valores que medem a nossa grandeza. E isso a gente ensina, cocria, compartilha dentro de uma formação. Com uma formação, você se torna um profissional coaching, habilitado, certificado e que tem condições de conhecer o método muito mais rápido do que ser um coach aos 80 ou 90 anos de vida. Você tem um case na tua experiência que pode ter acontecido com você ou com um profissional que você conhece, que caminha com você, que marcou essa sua caminhada ao longo dos anos, que foi interessante, de algo que aconteceu, a pessoa teve um coach, nessa conversa mudou a vida dela profissionalmente, uma experiência que marcou a sua vida ou dos profissionais que andam com você? Com certeza. E eu fico pensando, imaginando o foco, mas me vem algumas pessoas na mente. Eu conheci uma pessoa muitos anos atrás, que o dia que ela me conheceu, ela olhou para mim numa escola filosófica. Ela disse assim, Deus mandou você na minha vida e um dia eu vou te visitar. E essa pessoa era o anfitrião, é o coordenador ou o presidente, não sei qual a melhor forma de chamar. E a gente estabeleceu uma relação de confiança 3 anos. 3 anos depois, essa pessoa me ligou e disse, ô Zé, eu falei que um dia eu ia te encontrar, hoje, você pode me atender? E aquilo foi emocionante para mim, porque é um exemplo de pai, de profissional, uma pessoa com 70 anos de idade. E ele chegou lá e eu pensei, como é que eu vou atender essa pessoa? E a minha primeira sacada, vou atender num lugar diferente, porque eu sou diferente. Aí pensei, vou colocar as 2 poltronas na piscina. Isso 7 horas da noite, liguei a cascata e a gente sentou nas espreguiçadeiras e eu olhei para ele e ele falou assim, você sabe por que eu vim aqui? E tem 3 anos que demorou para isso acontecer. Só que eu não sabia. Eu não tinha a menor ideia do que ele queria. E eu comecei a falar para ele, eu sei que uma parte de mim sabe, e inconscientemente eu sei, mas eu não consigo traduzir em palavras o que você veio buscar aqui. Ele olhou no fundo da minha alma e disse, você é um bom coach, para de usar as estratégias comigo, é claro que você sabe. E aí então, existe uma ferramenta de coaching que é maravilhosa, que são só 5 perguntas, é meio que assim, né? Deus, você está aí, me ajuda agora que eu estou perdido, né? Aí eu olhei para ele e fiz a pergunta, 3 momentos mágicos da sua vida. E, Botino, o que será que vem na sua cabeça quando eu faço essa pergunta, hein? Desde quando você nasceu?
3 momentos maravilhosos da sua vida. Você consegue falar? Tem que pensar um pouco, mas é complicado. Na hora ali, como é que foi? E aí, então, eu fiz a minha segunda pergunta. Ah, e ele me disse, a minha formatura e o concurso público, e depois eu passei de grau no concurso público. Só que eu conheci ele há 3 anos, um pai maravilhoso, um esposo maravilhoso, e lá dentro a voz falou assim para mim, e a família? E eu pensei, olhei para ele e disse, fora profissionalmente, outros 3 momentos mágicos da sua vida. E ele me disse, meu casamento, meus filhos e meus netos. Aí eu, ufa, tá tudo bem. 3 momentos difíceis, que é a segunda pergunta. E ele olhou para mim e disse assim, aquele maldito ônibus. E ficou aquele silêncio e eu senti aquela emoção dentro dele e eu confesso que eu não entendi nada todas as vezes que eu desci daquele maldito ônibus. Segundo momento mágico, sabe aquela cara de paisagem que você entendeu, mas você não entendeu nada, absolutamente nada. E ele me disse, todas as vezes que eu negociei a conta da faculdade no final do ano, tirava o dinheiro de um banco para pagar o outro, porque eu ia atrasar mais 12 meses. E finalmente, terceiro momento, eu comecei a entender alguma coisa. Ele disse, aquele maldito dia que a minha vida foi destruída, eu tinha 12 anos. E eu fiquei curioso para saber o que aconteceu nesse dia. O meu pai abandonou a minha mãe e saiu de casa. Foi muito impactante aquilo. E aí eu pensei, se você pudesse voltar na sua vida, terceira pergunta, qual dia você viveria, de tudo que você viveu? E ele me disse, aquele dia, aos 12 anos, eu teria trancado a porta da minha casa, eu teria jogado fora, eu teria abraçado meu pai, eu teria ajoelhado, eu teria segurado ele, e se fosse preciso eu teria amarrado ele, porque ele não ia sair de casa. E aquilo foi chocante para mim, achei lindo. E então eu comecei a pensar, talvez eu saiba o que essa pessoa veio fazer aqui. E aí, finalmente, eu perguntei, o que te trouxe aqui? Zé, você sabe, o meu pai está doente, está na UTI. E hoje, eu ainda não consigo. Eu não consigo conversar com ele. E se ele for embora e eu não conversar com ele, isso vai ser muito ruim para mim. E 3 anos depois, eu vim aqui, porque você já sabia que era isso. E eu não sabia, mas o tempo todo ele falava que eu sabia. E eu me convenci que eu sabia então. E aí eu tive uma iluminação que é a ressignificação do coach. Eu ouvi na alma o que ele me disse. A dor. Quando ele disse o maldito ônibus, é porque ele fazia amizade com os motoristas para ir para a faculdade, se estudar, porque ele não tinha dinheiro para pagar o ônibus. E ele não vinha embora para casa para comer porque ele não tinha dinheiro. Mas eu conheci uma pessoa com um escritório com mais de 100 colaboradores, um prédio maravilhoso, várias casas de campo em todo o Brasil. Eu conhecia um lado poderoso dessa pessoa. Eu não conhecia essa história. E o que ele foi buscar foi uma ressignificação de como eu perdoo meu pai. E intuitivamente eu estou trazendo esse case, eu tenho 2.000 coaches em 18 anos e ele veio aqui na minha mente agora. E foi lindo o insight, porque um coach ele ouve o que foi dito, mas ele sente o que não foi dito. Eu olhei para ele, Bottini, e disse, deixa eu entender o que você está me dizendo. Você está me dizendo que você só se tornou o profissional que você é, o pai que você é, o avô que você é, porque você viveu o que na psicologia a gente chama de sobrecompensação, você buscou no veneno da sua vida todo o antídoto. Você está me dizendo que você só é quem você é, porque agora você honra e respeita a sua história e reconhece que seu pai fez o melhor que ele pôde fazer, por isso ele saiu de casa, e tudo isso ajudou você a ser o homem maravilhoso, o pai maravilhoso que você é. E aí foi 15 minutos de emoção, um silêncio absoluto, onde ele soluçava de um lado e eu do outro. Sabe aquele momento, a vida toda, que você procura uma reelaboração de um fato, um significado novo? E eu olhava para aquela pessoa de 70 anos de idade, ele olhava para mim, a gente só sentia, e as lágrimas caíam. Porque 70 anos depois ele descobriu, a nossa vida é a percepção do que aconteceu com a gente e não do que aconteceu com a gente. Ele jamais teria estudado,
passado a vergonha que ele passou, tirado o dinheiro de um banco para pagar outro banco, se tornado uma pessoa muitíssimo poderosa numa área de funcionalismo público, numa área interessante, e ter passado lá vários degraus até chegar no topo de aposentar, se ele não tivesse doído, sofrido e ter passado aquela dor profunda. Então, o que me motiva a ser coach é ouvir as histórias das pessoas em vários níveis, e agora eu estou trazendo um case pessoal em uma única sessão, que demorou 3 anos para acontecer, uma sessão de aproximadamente 2 horas, que a pessoa olhou para mim e eu perguntei para ela para terminar: o que você vai fazer agora? O que te impede de comprar essa passagem e amanhã ir lá para o hospital, onde seu pai está a 1.500 quilômetros daqui agora? Isso já era umas 10 horas da noite. E ele disse: nada, eu vou sair daqui e vou comprar a passagem para mim e para os meus 3 filhos. E amanhã eu vou ter a conversa da minha vida, porque se o meu pai falecer, eu já terei desconectado, amado, honrado e perdoado e pedido perdão para ele de tudo aquilo que eu também não fiz depois que eu construí a minha história. Foi importante para você e para ele também, foi cura para ele essa conversa. Eu realmente acredito que a palavra ressignificação, ela tem muitos âmbitos, e nesse caso específico é uma cura da alma, da emoção, da história. Então o processo de coaching, Gotino, tem níveis. Dá para ser mais superficial, dá para falar de carreira, dá para falar de negócio, mas lá no fundo, lá na empresa, tem gente, tem pessoas. Então hoje eu dedico a minha vida para falar para todas as empresas e para todos os lugares onde eu passo, que empresas e famílias são pessoas. Contar a melhor versão da nossa história, se conectar com as nossas dores para isso se transformar em poder. Esse é o papel, a missão e a vida de um coach. Maravilha, perfeito. Olha, em nome de toda a equipe do Instituto Ressoar, eu quero muito agradecer aqui a presença do José Roberto Marques no nosso programa para falar de um assunto tão relevante nos dias atuais. Foi muito melhor do que eu imaginava, foi muito legal ter contado essa história para a gente. E eu quero agradecer aqui, obrigado, José Roberto. E o Ressoar faz uma pequena pausa e daqui a pouco nós estaremos de volta. Não saia daí. Valeu! Muito bem, nós estamos de volta. Obrigado pela sua companhia aqui no programa Ressoar. Olha, agora eu convido você para acompanhar mais uma história de empreendedorismo no quadro Ressoar Gente. É a história da Miriam e da Marli, diretoras da Vente Silva, uma empresa 100% brasileira que está completando 60 anos de história. Acompanhe comigo. A Vente Silva, esse mês, completou 60 anos da fundação. E ela nasceu como fruto de um ideal. Meu pai trabalhava numa empresa, muito jovem, com 17 anos, resolveu pedir a conta para casar e montou uma oficina. E nessa oficina ele consertava diversos produtos eletroeletrônicos e ele resolveu fazer um ventilador, que ele queria fazer um ventilador muito possante, que tirava todas as moscas do balcão das padarias. Depois ele chamou meu tio, irmão dele, que trabalhava em outra empresa, que era mais velho, e veio. E aí eles começaram, porque inicialmente se chamava Empresa Individual, Getúlio Lino da Silva, depois virou Indústria de Ventiladores Silva. E essa empresa nasceu com o sonho de trazer conforto e qualidade para quem precisasse de qualquer tipo de vento. Só que essa história de sucesso, essa história tem um monte de dificuldades, um monte de coisas que a gente não imagina que vai ocorrer, né? A Vente Silva foi marcada por um incêndio muito grande, em 77. Foi aí que eu comecei a trabalhar com meu pai. E aí foi indo e depois do incêndio, a Vente Silva cresceu muito, a Vente Silva se reformulou. O incêndio, que foi uma coisa
terrível, queimou toda a frota de carro, queimou tudo. Ela foi o começo de um renascimento. O prédio foi reconstruído com mais lajes, com mais estrutura. E a Vente Silva usou essa coisa ruim, que foi um incêndio, para se tornar um marco de crescimento. Mas a maior escola que a gente teve e que a Vente Silva tem é o empreendedorismo, a vontade de realizar. Isso é uma coisa que eu consegui herdar do meu pai, que era um exemplo de empreendedorismo. Eu resolvi fazer a faculdade de engenharia elétrica. E eu fiz a faculdade há 40 anos atrás e era muito difícil, né? Na faculdade toda, que tinha todos os montes de cursos, tinha apenas 3 mulheres durante todo o ciclo. Então, já era uma dificuldade. Na minha turma entraram 99 homens e uma mulher. E todo um preconceito em volta, né? Por que que uma mulher vai resolver fazer engenharia elétrica? Já não era o comum, não era o padrão na época. Eu recomendo a todos, homens e mulheres, que tenham um sonho, que tenham um desejo, que tem que correr atrás. A vida não é fácil, mas se você olhar tudo que você tem de bom, a vida fica mais fácil. E o que você tem de ruim, as dificuldades, o problema que todo mundo tem, você diminui. Você não presta atenção, você arregaça o braço, as mangas e fala assim, vou resolver. E resolve o que tem que resolver. Não deixa para amanhã, não deixa para depois. As mulheres todas têm muita capacidade e elas têm que ir à luta. Tem que ver a profissão que vai trazer retorno, que vai trazer prazer, satisfação, porque o dinheiro vem como consequência. O mais importante é ser dedicada e fazer bem. Tem um campo imenso em todas as áreas para a mulher. Eu estou falando como engenheira, estou falando como mãe e como diretora da Vente Silva. Entendeu? Tem que ir à luta, tem espaço. E hoje em dia está muito mais fácil. É fácil ser reconhecida, é fácil ser admirada e é fácil virar uma profissional. Eu trabalhei 10 anos aqui na Vente Silva e na época do Plano Collor eu fui para os Estados Unidos e vivi 25 anos lá com os meus filhos. E eu comecei a trabalhar como corretora de imóveis lá. Sempre trabalhei, né? Foi o exemplo, né, da minha mãe. Minha mãe é diretora de escola, se aposentou como diretora de escola. Quando eu vim para o Brasil, para juntamente com a Marli, a minha sócia, a gente administrar aqui a Vente Silva, e eu trouxe comigo um filho que é especial, que eu cuido dele, ele é adulto também. E esse meu filho dizia, mãe, não se preocupa, toda mudança traz coisas boas. Ele dizia para mim, né? E não é que eu casei de novo quando vim ao Brasil, é uma alegria, né, também isso para mim. Com a Vente Silva, o que mais me marcou foi esse fato de, todo dia, milhares de decisões a gente tem que tomar. Decisões na parte administrativa, decisões sobre produto, decisões sobre para onde vai seguir o mercado, prever o que o mercado precisa. É esse tipo de coração que nós temos que ter, as mulheres têm que ter. Porque não é pelo primeiro obstáculo, pela primeira tristeza, pelo primeiro impedimento que a gente pode retroagir. A gente tem que avançar sempre, avançar de qualquer maneira. E sempre olhando o que o outro tem também para oferecer para a gente. Então, isso é interação. O tempo inteiro a gente tem que interagir com pessoas. A gente não pode sair do ambiente. A gente tem que enfrentar aquele ambiente. A gente tem que desenvolver aquilo que tem pela frente. E o programa de hoje fica por aqui. Vem ressoar com a gente também pelo Facebook. Já curtiu a nossa página? Escreva pra gente e conheça mais os nossos projetos visitando ressoar.org.br. Ah, você quer rever o programa, recomendar para os amigos? É fácil, é só acessar o site da Record News. E não se esqueça, hein? Notícia boa é aqui no Ressoar. Tchau, tchau.